Nesta aula nós vamos ver a hipótese de normalidade. Até agora nós fizemos duas hipóteses sobre o modelo de regressão. Primeiro, a de que os erros têm média zero, e segundo, de que eles são normalmente distribuídos. Será se é razoável assumir que os erros sejam normalmente distribuídos? Claro. Claro, né? Mas se partirmos do significado do termo de erro, que é o que? É uma soma de fatores que não foram incluídos no modelo. Até porque não é possível incluir no modelo os erros. Se imaginarmos que são muitos fatores, a soma deles seguirá uma distribuição normal pelo teorema do limite central que nós vimos. Entretanto, se isso não for considerado satisfatório, é sempre possível testar a hipótese de que os resíduos sejam normais e, portanto, sejam originados de erro também normais, e assim termos maior segurança em relação aos testes de hipótese. Um teste muito utilizado para isso é o de Jarque-Bera. O teste de Jarque-Bera ele vai utilizar dois índices, que são os índices momento de assimetria para os resíduos e o índice momento de cortose para o erro. Só lembrando o que é momento de assimetria. O momento de assimetria, nós temos três tipos de momento de assimetria. O momento estatístico. Nós temos três tipos de momento estatístico. O momento natural, o momento centrado numa origem qualquer, e o momento centrado na média aritmética, que é o mais utilizado. No caso do momento natural, eu tenho um momento de ordem R, ele assumiria essa forma aqui. Somatório de x i elevado a R, dividido por N. Se ele for centrado na média, nós teremos somatório de xi menos x barra elevado a R dividido por N. Nós já conhecemos uma fórmula desse tipo aqui, que é qual? É o próprio desvio, a variância. A variância é quem? A variância é o somatório de xi menos a média elevado ao quadrado sobre N. Então, a variância é um momento de segunda ordem. Então, no caso da assimetria, ele vai utilizar um momento de terceira ordem e na curtose um momento de quarta ordem. Então, nesse caso aqui, da assimetria, a fórmula é o seguinte. É o momento de terceira ordem dividido por S, ou por sigma, no caso aqui, como ele está considerando sigma é população, isso é elevado ao cubo. Na curtose, ele vai fazer a mesma coisa, só que é elevado o momento de quarta ordem e o desvio padrão elevado à quarta potência. Ou S ou sigma, né? Depende se é população, se é uma amostra ou população. Eu utilizo então esses dois índices para o teste de Jarque-Bera. Então, o teste de Jarque-Bera vamos utilizar para ele essa fórmula aí. De forma prática, nós temos aqui um exemplo. Eu tenho 16 dados, 16 resíduos, e eu vou saber a normalidade desses erros. Ou seja, a minha hipótese nula vai ser que os erros são a soma de distribuição normal. Então, a primeira coisa que eu faço, eu divido aqui, eu encontro o desvio padrão, deu 19,12, divido cada erro pelo desvio padrão, elevo isso ao cubo, no caso da assimetria, e a quarta potência, no caso da curtose. Somo tudo e divido por N. Então, no caso da assimetria, somei tudo dividido por 16, deu 0,305. No caso da curtose, somei tudo dividido por 16, deu 1,605. Jogo na fórmula do Jarque-Bera, joguei aí na fórmula, deu 1,544. Bom, no problema é dado o grau de liberdade, 2, e o teste de significância, o nível de significância que é 10%. Considerando o grau de liberdade e o nível de significância, eu encontro o valor do ponto crítico do teste aqui quadrado, que utiliza essa fórmula aí. Então, isso dá 4,61. Bom, como o JB está entre 0 e o ponto crítico, então ele está
eu aceito a hipótese nula, já que ele está dentro aí dessa margem. Então eu aceito a hipótese nula, ou seja, os erros assumem uma distribuição normal.